Oiê, meu nome é Julia. Eu conto aqui nesse canal as minhas histórias com Jesus, de como é a minha vida com Ele. E hoje eu vim contar pra vocês uma das maiores mudanças que eu tive na minha vida, que foi quando eu, vamos dizer assim, disse sim para os planos de Deus. E Ele acabou mudando todos os meus planos e todos os meus sonhos e verdadeiramente me apresentando os sonhos e os planos dele. Um pouco pra vocês de uma maneira até mais profunda de como foi isso. Canal da minha vida com Jesus, de coisas que eu já vivi com ele, de inclusive como eu conhecia Jesus, de como eu comecei a entender a voz dele. E chegou uma época na minha vida em que eu parei de chamar Jesus para viver os meus planos e comecei a aceitar os planos dele. Então é como se Jesus ali tivesse me convidado para viver junto com ele, não mais, vamos dizer assim, eu chamar ele para viver os meus planos. Eu lembro assim que quando Jesus ele realmente pediu para eu renunciar aos meus sonhos, ele começou a me apresentar o plano dele, sabe? Começou a me chamar para eu andar junto com ele, não mais, vamos dizer assim, ele comigo, sabe? Ele até falou assim, Julia, não faça planos, porque eu tenho um plano na sua vida. E de verdade, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei de me planejar, de fazer as coisas, e logicamente não tem nenhum problema quando a gente é assim, mas é muito bom quando a gente começa, vamos dizer assim, a seguir o roteiro de Deus. No começo dá muito medo, mas uma das coisas que eu falo pra vocês é que mesmo se der medo, vai com medo mesmo, porque os planos de Deus, a garantia verdadeiramente está nele. E quando eu, vamos dizer assim, comecei a entender um pouco dos planos de Jesus para minha vida, foi realmente como se fosse um convite, sabe? Jesus ele traz aqui como se fosse um convite para as nossas vidas, o plano dele. Então a gente tem que falar sim ou não. E uma coisa que eu aprendi numa escola missionária que eu morei, que assim como João Batista abriu o caminho para a vinda de Jesus, nós, como filhos de Deus, também abrimos caminho para a volta de Jesus. Então, quando a gente para, vamos dizer assim, os nossos sonhos e os nossos planos para prestar atenção naquilo que Jesus tem para as nossas vidas, é como se a gente falasse: sim, Jesus, eu quero participar dessa história que você está fazendo. Que de verdade Deus está criando essa história desde antes do mundo ser mundo. Então é muito bom quando a gente, vamos dizer assim, participa daquilo que Deus está construindo, sabe? E esse, vamos dizer assim, é o maior plano e o maior propósito que realmente reflete Jesus. Então não se trata de nós, não se trata do nosso eu, mas sim daquilo que é Jesus. Inclusive Jesus refletindo nas nossas vidas de uma maneira única e de uma maneira assim muito especial. E foi isso que eu comecei a sentir quando eu comecei a entender os planos de Deus. E daí você pode se perguntar, e você sabe então de todo o plano de Deus, já tem todas as respostas? Não, mas uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo é que é um caminhar, você vai, vamos dizer assim, entendendo melhor as coisas a partir do momento que você permanece na presença de Jesus. Quanto mais você anda com Deus, mais ele te apresenta e revela coisas que você, vamos dizer assim, às vezes não entende. Mas é realmente um lugar que você deve permanecer. Por quê? Nesse lugar tem muita renúncia, tem muitas perdas, tem muitas vezes um processo de dor, realmente um processo de cura. E muitas vezes a gente tem que encarar a nossa dor, dá medo, né? Dói. Então, muitas vezes a gente fala, não, não quero passar por isso, eu não quero me deparar com tal situação. Só que quando a gente permanece, Deus realmente vai nos curando primeiro por dentro, para depois realmente revelar algo que Ele tem para as nossas vidas. E uma das coisas que eu também aprendi com o Espírito Santo nesse caminhar é que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor não é um lugar, não é uma coisa, mas é um caminho. Você entra num caminho da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E as palavras que ele tem sobre a sua vida, os sonhos que ele tem sobre a sua vida, eles vão se concretizando. Mas vamos dizer assim, não é porque, nossa, um sonho foi alcançado, acaba por ali. Não, continua, sabe? Até a volta de Jesus. Porque essa deve ser a nossa maior busca, essa deve ser a nossa maior espera, o nosso maior propósito de vida. Então, se você tá, vamos dizer assim, num caminho de mudanças pelo Senhor, sabe, para viver os planos e os sonhos dele, saiba que a tua maior espera deve ser a volta de Jesus, porque é para ele que você está fazendo tudo isso. Então, quando Deus começa a trazer esse entendimento no nosso coração, muita coisa muda nas nossas vidas. Então, algumas coisas, algumas áreas da minha vida foram afetadas quando eu disse sim para Jesus e até eu dizer sim para Ele, houve um caminhar, sabe, junto com Ele.
onde eu fui construindo um ambiente de ali, nós juntos, né? Tanto eu como Jesus, a gente foi juntos construindo um ambiente de intimidade, sabe? Então, no começo eu não tinha tanto princípio, nem tinha tanto entendimento da Bíblia, mas eu conversava muito com Jesus. E isso foi aprofundando meu relacionamento com ele. Eu lembro assim que eu já até contei aqui um vídeo para vocês que eu comecei a escutar Jesus por querer conversar com ele. Então eu conversava tanto com ele que eu comecei a ouvir ele falando comigo. Então, até eu dizer realmente sim, nossa Jesus, eu quero viver o plano que você tem para minha vida, houve um caminhar junto com ele, uma construção para que ele pudesse, vamos dizer assim, me apresentar e destruir também muita coisa na minha vida, e é isso que eu venho trazer aqui para vocês, porque algumas áreas foram afetadas e uma das áreas que foram afetadas foi o meu profissional, a minha profissão. Então, vou até já trazer aqui para vocês que eu senti muito a minha vida profissional sendo afetada, os meus relacionamentos e os meus sonhos, porque diante dos meus sonhos houve muita renúncia e hoje em dia eu falo para vocês que renunciar aos meus sonhos foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. No começo doeu muito, eu não entendia o porquê Deus estava fazendo aquilo, me pedindo alguns sonhos, porque eu era muito movida pelos meus sonhos, porque eu sonhava e criava planos a partir disso, mas entregar tudo isso para ele foi uma das melhores coisas, porque ele me tratou muito e curou muito a minha alma a partir disso. Porque eu até falo isso para vocês, muitas coisas que a gente constrói nas nossas vidas, planos, sonhos, enfim, a gente às vezes acaba construindo isso com base no nosso eu ou com base no nosso eu traumatizado muitas vezes, sabe? E isso nos leva para um lugar de sobrevivência. Então a gente não vive, sabe, uma vida plena em Deus e nem plenos por dentro, mas a gente passa a sobreviver a cada etapa como se nada realmente tivesse uma satisfação e uma contemplação, sabe? Um contentamento. Por quê? Porque acaba, vamos dizer assim, nada satisfazendo e você sempre se sente insuficiente. Então, a primeira coisa aqui que eu venho contar para vocês foi de como a minha vida profissional foi afetada. E ainda bem, de verdade, sabe? Hoje em dia eu olho aqui e falo, Deus, obrigada. Hoje mesmo eu tava agradecendo a Ele por isso. Porque uma das coisas que ele pediu para eu largar, vamos dizer assim, por um tempo, foi a minha questão do direito, né? Porque eu sou advogada. Eu já até contei um tempo aqui, num vídeo aqui para vocês, de como foi mais ou menos esse meu processo. E trazendo aqui mais profundo para vocês, porque realmente a minha vida profissional foi verdadeiramente afetada. Ele realmente falou assim: sai do escritório onde você está, que eu vou mostrar para você o meu plano de vida. E eu aceitei isso, e no começo foi muito difícil, e com o tempo, vamos dizer assim, caminhando e permanecendo nesse lugar, eu comecei a entender o porquê de tudo isso. E eu me lembro assim que quando eu tinha acabado de passar na OAB, Deus ele começou a me apresentar um plano para minha vida, sabe? Só que eu falava assim para Deus, Senhor, eu preciso muito de viver algumas coisas, que é minha faculdade, meu TCC, minha OAB e um trabalho, porque eu queria muito exercer a minha profissão. E não tem nada demais a gente exercer a profissão, é super lícito. Deus abençoa muitas vezes. E ele falou pra mim, não, tudo bem, se você quiser viver o teu plano, a gente vive o seu plano, mas depois a gente vive o meu. Eu lembro até desse dia que eu tava sentada no sofá da minha sala, e Deus Pai, a gente tava ali conversando, e eu tava no início de conhecer a Deus Pai ali, e ele falou assim, depois a gente vive o meu, e eu falei, tá bom, então vamos ver esse meu plano, e depois a gente vive o seu. E, gente, de verdade, eu não aconselho ninguém fazer isso, porque na época eu não tinha o entendimento de que Deus ali estava me apresentando o propósito de vida pra mim, sabe? Só que eu pensei assim que era tudo, vamos dizer assim, eu sempre via a minha vida com Deus como se fosse um conto de fadas, assim, sabe? Porque tudo ficava tão lindo com Jesus e eu gostava tanto de viver com ele que eu achava assim, ah, vai ser divertido a gente viver isso juntos. Então ali Deus, sabendo disso, ele falou, não, tudo bem. E eu ainda brincava com ele, eu falava assim, acho que eu não vou ser feliz se eu não exercer minha profissão. Que louca, né? Enfim, não aconselho, não façam isso. Se Deus tem um plano para sua vida, aceite o plano que ele tem para sua vida, porque sempre vai ser o melhor. Enfim, eu lembro assim que eu trabalhei, vamos dizer assim, poucas semanas depois dessa conversa, eu já estava dentro do escritório de advocacia, já estava exercendo minha profissão, trabalhei bastante, gostei daquilo que eu estava fazendo, gostava muito. Só que chegou um tempo que ele falou, sai do escritório, ele me confirmou, vamos dizer assim, eu pedi um sinal para ele, ele me deu realmente o sinal, eu peguei e saí do escritório e fiquei trabalhando um pouco em casa. E daí, com isso, trabalhando um pouco em casa, ele falou assim: olha,
não faça planos, eu tenho um plano agora para sua vida. Eu trabalhava ainda em casa um pouco em alguns processos, mas ele até falou assim, ó, depois esses processos vão se encerrar e você já vai entender que o seu tempo terminou. E eu lembro assim que eu até tinha pensado, eu falei assim, eu acho que ele vai querer que eu faça outra coisa. Eu pensei em até fazer um concurso público. Mas ele falou assim, não, porque se você exercer um concurso público e você passar, vai ser muito mais difícil você sair, porque eu vou te enviar para um lugar. E esse lugar foi uma fazenda em que eu morei, que é uma escola missionária, e eu vou até fazer um vídeo sobre isso, porque foi um marco muito grande, um mar de águas muito grande na minha vida. E ele realmente me levou para esse lugar, que mudou muito, assim. Eu não sei quem eu seria hoje em dia se eu não tivesse ido morar nessa fazenda, mas eu vou fazer um vídeo especificamente para isso. Mas tem algumas coisas aqui que eu aprendi quando, vamos dizer assim, nesse processo que eu vivi com Deus, quando a minha área profissional foi afetada. E uma das coisas que eu aprendi assim muito que é que eu não sou aquilo que eu faço. Por muitas vezes eu fazia e não me sentia o suficiente. Eu, vamos dizer assim, trabalhava, às vezes eu trabalhava de segunda a segunda, eu nem descansava. Quando era feriado, eu me sentia até mal por estar descansando. Então eu só vivia nesse lugar de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu vi que eu comecei a me perder nesse lugar. Eu lembro que quando eu estava prestes a sair do escritório de advocacia, o meu avô faleceu, que foi um marco também muito grande na minha vida, porque muita coisa desmoronou em mim, porque meu avô era essa pessoa que gostava muito de trabalhar, workaholic. Então eu queria muito fazer parte disso, sabe? Porque ele fazia. E eu acabei ficando com alergia psicossomática, o meu corpo inteiro encheu de bolinha, foi horrível. Eu pensei que nunca mais eu ia conseguir, vamos dizer assim, ficar com um corpo normal, porque coçava ainda, eram várias bolinhas, assim, manchinhas na pele, coçava muito. Então, assim, o meu corpo já tava falando assim, Julia, para. E uma das coisas que eu percebi nessa época foi que quando Deus ele tá nos mudando para um lugar, é como se a graça dele estivesse indo junto, sabe? Saindo, ó, tô saindo dessa área, tô indo para outra, então a graça dele começa a se mover junto. Então, se você continua fazendo as coisas pelo teu próprio braço, pela força do teu próprio braço, as coisas começam a ficar muito pesadas. E foi isso que Deus começou a me mostrar quando eu estava em casa. E eu me lembro assim que, como eu não conseguia ficar quieta, porque eu entendia que eu era aquilo que eu fazia na época, eu comecei, eu lembro assim, que limpar muito minha casa. E Deus querendo que eu descansasse, só que eu sentia um peso muito grande por estar descansando, eu me sentia culpada por isso. Então eu lembro assim que Deus virou pra mim e falou, até já gravei um vídeo sobre isso. Ele falou assim: "Eu preciso que você pare o que você tá fazendo". E eu falei assim: "Senhor, então me para você". E eu lembro assim que na semana seguinte eu quebrei meu pé. Então ali eu vi que, assim, o meu pé quebrou, nem, não doeu, vamos dizer assim, o tanto que poderia ter doído. Então, assim, eu vi que Deus, ele realmente ele estava tentando me parar verdadeiramente para me ensinar várias coisas. Então, uma das coisas que eu aprendi nesse período foi que eu não era aquilo que eu fazia. Que eu podia descansar, que não tinha problema eu descansar, sabe? Porque de verdade eu entrei numa vibração, nem sei como é que eu posso trazer isso para vocês, num ciclo vicioso, onde eu acreditava que se eu tivesse assistindo um filme era perda de tempo. Eu comecei a realmente a me culpar por muitas coisas e o inimigo se aproveita muito disso de quando a gente é assim, dizendo realmente que a gente não pode descansar. E isso é a maior mentira, porque o próprio Deus descansou, então ele traz realmente o descanso para nós, para as nossas vidas. Uma das coisas que também Deus fez nessa época foi curar muito a minha alma, porque, né, por eu entender que eu era aquilo que eu fazia apenas e que, vamos dizer assim, não é de uma forma explícita, tá? Mas vamos dizer assim, traduzindo o sentimento, é como se quem é assim, vamos dizer assim, é como se não se sentisse amado por não fazer nada, sabe? Simplesmente por existir. E Deus, ele nos ama pelo simples fato de nós existirmos. Nós somos filhos por uma graça de Jesus, sabe? Não é realmente pelo nosso esforço, porque nada compra isso, sabe? É apenas o sangue de Jesus. Então ele começou a me mostrar que, curando a minha alma, o quanto eu era, vamos dizer assim, o quanto eu já era o suficiente nele, sabe? Que eu não precisava ficar ali fazendo nada, que eu não precisava me provar, que eu não precisava provar nada pra ninguém, porque inclusive nesse período
tinha umas pessoas que falavam assim, Júlia, por que você tá fazendo isso? Por que você tá fazendo isso? E eu falava assim, porque Deus tá me pedindo. E eu não sabia nem explicar o direito porque Deus tava me pedindo, eu só resolvi obedecer verdadeiramente. Mas Deus ali, ele foi curando a minha alma e me trazendo vida. Por quê? Porque quando a gente tá nesse lugar de apenas fazer, você acaba, vamos dizer assim, trocando a sua vida por uma sobrevivência. E Deus não tem isso para as nossas vidas. Ele não quer que a gente passe os nossos dias sobrevivendo. O propósito dele, ele realmente nos dá sentido, nos dá valor verdadeiramente, sabe? Porque o nosso valor não tá nem no propósito, sabe? O propósito, vamos dizer assim, é algo que reflete a glória de Deus para as nossas vidas e nele, sabe? Tem tudo a ver com ele, não com a gente. Então, assim, é como se aquele momento em que Deus começou a me ensinar isso, uma leveza fosse entrando. Só que até mesmo para que a leveza entre nas nossas vidas, a gente precisa permitir. Então, por isso foi essa cura na alma que foi assim muito dolorido mesmo. Passar por esse processo, por quê? Porque ele vai tratando nas nossas inseguranças. Deus ali foi tratando muita questão de paternidade, de identidade, porque a minha identidade estava assim, totalmente bagunçada. Ele foi tratando realmente, vamos dizer assim, a segurança que eu tinha nele, mostrando o caráter dele, sabe? O caráter imutável dele. E saiba que Deus, ele é um Deus amoroso, compassivo, lento a se irar e cheio de amor. É isso que a Bíblia fala. Então, ele foi, vamos dizer assim, afirmando isso na minha vida. Por quê? Porque muitas vezes eu tinha medo de confiar em Deus. E, logicamente, esse caminhar, a gente sempre vai confiando um pouco, sabe, em Deus. Sempre existe um lugar ainda mais profundo e mais profundo a partir do momento em que a gente vai crescendo em Deus. Ele me ensinou também, nessa época, a desfrutar. Só trabalhava e não conseguia desfrutar. E quando eu desfrutava daquilo que eu estava, vamos dizer assim, ganhando, vamos dizer assim, do fruto do meu próprio trabalho, eu me sentia mal, aquilo me causava um peso e muita dor. Eu não sabia pedir ajuda e ele me tratou muito nisso, da questão de pedir ajuda, de me ensinar que eu não tenho controle de todas as coisas e muitas vezes a nossa própria rotina, a rotina que a gente cria, ela nos prende, sabe? Ela nos escraviza. E Deus começou a me mostrar que o trabalho, ele não é o fim, ele é um meio. E o trabalho, ele não pode ser o nosso ídolo e nem mesmo nos escravizar. Por quê? Porque nós somos feitos para ser livres. Então, nada aqui na terra deve nos prender, porque nós somos livres, porque Jesus conquistou essa liberdade na cruz. Ele me ensinou, vamos dizer assim, até mesmo a aproveitar a minha forma de lazer, a estar mais com a minha família, e a desfrutar de pequenos momentos que antes eu achava assim, não, eu preciso estar trabalhando, eu não posso estar desfrutando disso. Isso, na verdade, era a maior mentira. Então, foi uma mudança realmente de mentalidade quando ele pediu para que eu me afastasse da minha profissão. E ali ele começou a me apresentar realmente o plano e o propósito que ele tinha para minha vida. E como eu disse aqui, não é que eu sei de todas as coisas ou do propósito inteiro, não, mas etapas por etapas a gente vai entendendo sempre mais profundo. Então, se Deus está fazendo uma mudança na sua vida, apenas se jogue, vamos dizer assim, no processo junto com Ele, porque nesse momento foi o momento em que eu mais aprendi a viver com Deus, sabe? Foi o momento em que minha fé foi muito esticada, em que eu mais fiz jejum, em que eu mais orei, em que eu mais busquei verdadeiramente para ter essa clareza na minha vida, para que eu pudesse, vamos dizer assim, ter essa mudança de entendimento, porque uma das coisas que eu nem sei se eu já falei isso aqui, mas os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dores, a nossa performance, ela não sustenta o plano de Deus. Não tem como. Pode ser assim que até então, vamos dizer assim, você viveu com base nos seus traumas, as suas dores e até construiu alguma coisa, mas pode ter certeza que por dentro nada tá bem, porque quando a gente constrói as coisas sem estar em Deus verdadeiramente, com base nos nossos traumas, com base nos nossos medos, ou falando assim, não, eu passei por isso, eu vou fazer diferente, querendo ou não, é um trauma, sabe? Vai desmoronar uma hora ou outra. Mas quando a gente constrói na certeza de que, não, eu estou em Deus, eu estou fazendo isso daqui por Ele, é como se as coisas tivessem um sustento maior, sabe? Uma estrutura, porque a estrutura está vindo do próprio Deus e não mais dos seus medos, dos seus traumas, do seu modo de sobrevivência, dos seus achismos. Não, é no próprio Deus.
Então, de verdade, uma das coisas que eu agradeço a Deus foi por ele ter pedido para que eu deixasse por um tempo a minha profissão, para que eu verdadeiramente pudesse entender aquilo que ele estava trazendo para minha vida. Eu cresci muito em relação a Deus Pai e eu vi que ele realmente é um Deus Pai que nos dá destino, proteção, provisão. E de verdade, ele foi me sustentando em cada etapa da minha vida. Então, saiba que se você está passando por algo assim, de que Deus está mexendo até mesmo na sua área profissional e ninguém está entendendo por que você está deixando a sua área profissional, ninguém está entendendo por que você está passando por essa transição, apenas confie em Deus, porque quanto mais você caminhar e quanto mais você permanecer na presença dele, mais ele vai te mostrar e mais ele vai te ensinar. Porque de verdade, hoje eu me sinto livre. Eu olho para a Julia do passado e falo, meu Deus, coitada daquela menina. Quem era aquela menina tão preocupada, tão neurótica, tão tentando fazer tudo perfeito e se quebrando toda por dentro? Não, Deus não tem isso para sua vida. Deus não quer você quebrada. Ele quer você inteira para viver algo inteiro que ele tem para sua vida e repleto, cheio de amor e cuidado dele. No início parece assim, meu Deus, os planos de Deus eles são totalmente diferentes do meu, ele quer arrancar os meus sonhos, ele quer transformar a minha vida, eu não tô gostando de nada disso. Mas quando a gente se depara com o amor de Deus, inclusive nessa área mesmo, profissional das nossas vidas, sabe? Porque é um todo, você começa a ver o quanto Deus é verdadeiramente um bom pai. E por etapa em etapa você vai confiando um pouquinho mais nele, de pouquinho em pouquinho, nesse caminhar você vê o quanto você já construiu. Então, não tenha medo de, vamos dizer assim, se jogar nesse processo de mudança, inclusive se for uma mudança profissional, porque Deus ele realmente sempre tem o melhor caminho para as nossas vidas, por mais que doa, porque o processo de cura não é um processo fácil, mas ele vai restaurando as nossas vidas, fazendo com que a gente tenha a vida em abundância e plenitude nele e nos tire do modo de sobrevivência, porque ele não tem isso para as nossas vidas. Saiba que você pode desfrutar, que você pode descansar, que você pode usufruir daquilo que ele tem para sua vida sem peso, sem culpa, sabe? Você não é responsável por todas as coisas, do amor de Deus, realmente, sabe? Porque é um lugar que você entra, no amor de Deus, Senhor, eu quero estar nesse lugar. Pode falar isso para Deus, Senhor, eu quero estar nesse lugar no teu amor, onde eu entenda e compreenda verdadeiramente de que eu não sou responsável por todas as coisas e que é o Senhor que tem o controle sobre tudo, sabe? Quando a gente entra nesse lugar, você começa a ver que muitas das coisas que você acha que você é responsável, você não é, e você passa a desfrutar verdadeiramente do descanso e do cuidado de Deus sobre a sua vida. Isso eu espero vocês nos próximos vídeos. Um beijo e até mais.